Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Vou fazer aqui uma análise desse empate com o Vasco 1 a 1 pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Goiás tem 2 jogos a menos contra São Paulo e Grêmio, mas a situação alviverde segue muito complicada na tabela de classificação. O time tem apenas 12 pontos, 7 a menos do que o próprio Vasco, que é a equipe que é a primeira fora da zona de rebaixamento. Então, quanto mais o campeonato vai andando, mais a situação do Goiás é complicada. O resultado muito ruim, né? Mais um tropeço, 9 jogos sem vencer. A cada tropeço, a cada derrota ou empate, o acreditar vai diminuindo, a confiança do grupo, que já é baixa, vai ficando ainda menor, o torcedor, que já praticamente não tem esperanças, passa a ter ainda menos, né? Então são resultados que vão apenas colaborando com um provável rebaixamento do Goiás no final deste Campeonato Brasileiro. Este é um aspecto, este é um ponto. Agora, falando do jogo, especificamente do jogo, o Goiás enfrentou uma equipe que talvez seja a que mais se assemelha a ele próprio de rendimento nestas últimas rodadas. O Goiás tem 9 jogos sem vencer na Série A, o Vasco chegou a 8. E por que o Vasco chegou a 8? Porque tem um rendimento muito próximo, talvez até pior do que o do Goiás. E nesses 8 jogos o Vasco somou apenas 2 pontos. Então é uma equipe que provavelmente também vai brigar ali na parte de baixo até o final da competição e com muitos riscos de cair, né? Por quê? Porque tem um time fraquíssimo também, né? Mas o duelo entre essas duas equipes, o Goiás foi muito superior no jogo. O Goiás foi melhor do que o Vasco durante praticamente toda a partida. No primeiro tempo, o Goiás foi melhor que o Vasco, ao seu modo, né? Não é aquele melhor de uma grande atuação, de um time envolvente, que controla completamente o outro, mas foi um embate entre duas equipes limitadas, duas equipes que têm pouco rendimento, né? Mas neste confronto, o Goiás foi um time muito mais, não eficiente, né? Mas muito mais forte do que o Vasco, vamos colocar assim. O Vasco teve uma chance no jogo inteirinho e fez o gol, que foi numa bola parada, nem foi uma bola criada. A defesa do Goiás erra, né? O lateral, o Léo, corre no primeiro pau, desvia de cabeça e faz o gol. Aquele foi o lance do Vasco no jogo. No restante do jogo, a defesa do Goiás controlou o inoperante ataque do Vasco. E o Goiás criou inúmeras oportunidades. É um jogo comum, normal, de finalizações, vamos dizer, razoáveis, era jogo para 3 a 1, 4 a 1. Era jogo para uma vitória bem tranquila do Goiás. O Goiás não venceu porque nas finalizações foi muito ineficiente, né? O Goiás perdeu um gol, uma boa, excelente oportunidade com o Shailon, perdeu uma com o Fernandão, perdeu uma com o Queco, perdeu 2 com o Douglas Baggio. Então você vê um time que está além do gol do Shailon. O Goiás perdeu 5 reais oportunidades. Para quem está numa draga dessa do Goiás, isso é demais, né? Com 5 reais oportunidades, além do gol, o Goiás poderia muito bem ter construído uma vitória tranquila sobre o Vasco. Se você pegar no cenário como um todo, evidentemente que a campanha do Goiás é ruim, o desempenho é fraco, mas o Henderson bateu ao longo do tempo muita questão de evolução. E aí eu respondo, eu vi certa evolução no Goiás. Vamos pegar aqui, segundo tempo contra o Botafogo,
o jogo contra o Bragantino e o jogo contra o Vasco, nestes 5 tempos, vamos chamar assim, o Goiás melhorou em relação ao time anterior. Não melhorou de resultados, né? Empatou com o Botafogo, perdeu com o Bragantino, empatou com o Vasco, que são adversários diretos, vamos dizer, ali nessa briga contra o rebaixamento. Mas de desempenho, o Goiás melhorou. É um time que passou a ter mais posse de bola, um time que começou a competir com os adversários. O Goiás estava tendo dificuldade em competir com os adversários da Série A. Então, a equipe demonstrou essa evolução. É uma evolução capaz de tirar o Goiás do rebaixamento? Para mim, não. Mas houve evolução. O Goiás criou mais, só que desperdiça, falha demais nas finalizações. O Goiás teve oportunidades, especialmente contra o Bragantino, para sair na frente do placar, teve oportunidades para empatar o jogo, só que foi desperdiçando, perdeu. Contra o Vasco, teve oportunidade para sair na frente do placar, teve oportunidade para empatar, virar, ganhar o jogo de maneira tranquila, só que desperdiçou. Então, foi uma equipe um pouco mais ajustada defensivamente, não é o ideal, mas já se defende melhor. Uma equipe que tem mais posse de bola do que tinha nos outros jogos, nos jogos anteriores, mas é um time que pecou muito na finalização. Então essa foi a evolução que eu vi. Gostei do Fernandão ontem, achei que deu uma mobilidade muito interessante ao ataque. O Shailo achei que foi de razoável para bom. O Queco razoável. Vinícius caiu muito nesses 2 últimos jogos. Aliás, nesses últimos 3, não foi bem contra o Botafogo, não foi bem contra o Bragantino, não foi bem ontem contra o Vasco. Os laterais se defenderam melhor, especialmente o Caju. O Caju ontem comprometeu? Não, ele não ajudou. Não ajudou no ataque. É um jogador sem nenhum poder de colaboração. Mas defensivamente ele não comprometeu. O Vasco não fez por ali aquele carnaval que normalmente as equipes fazem. Então foi uma partida regular, vamos dizer assim, do Caju. Eu penso que aquilo ali é o limite dele, é o máximo que ele pode ajudar. Foi com esse futebol que ele jogou ontem. Os volantes, achei que foram, especialmente na saída de bola, não gostei ontem, não gostei do Ariel, o Breno. O Breno é um jogador comum, esforçado, né? O Goiás, para uma Série A, para ter destaque na Série A, precisa de um jogador mais capacitado do que o Breno. O Breno é aquela dedicação, que é jogador voluntarioso, que corre, cai, dá carrinho, não falta dedicação. Mas tecnicamente não é um grande jogador. Talvez até evolua na carreira, porque ainda é muito jovem. Então, essas foram aí as minhas impressões deste empate do Goiás contra o Vasco. O Goiás agora vai entrar numa sequência de São Paulo, Atlético Paranaense, Palmeiras. E depois o Goiás tem mais... Como que é? Então o Atlético na 5ª rodada, na 4ª rodada o Fortaleza. Eu penso que até o Atlético o Goiás vai definir o seu futuro na Série A. Hoje é muito difícil. Se o Goiás tiver que passar por uma reação, nestes 5 jogos o Goiás vai ter que pontuar muito bem. Repito, São Paulo, Atlético Paranaense, Palmeiras, Fortaleza, Atlético Goianiense. Nesses 5 jogos, se o Goiás não conseguir reagir, e o que eu chamo de reação? É de 10 pontos para cima. Se o Goiás não conseguir isso, 10 ou mais pontos nesses 5 jogos, o Goiás praticamente não terá nenhuma chance de sair do rebaixamento. O trabalho do Enderson Moreira no jogo de ontem. Não gostei de uma substituição, quando ele coloca o Gilberto Júnior no lugar do Shailo. Não consegui entender o que é que ele queria. Montaram um esquema com 3 volantes, tendo o Cabral já muito desgastado no jogo, para uma reta final onde você precisava do segundo gol. Eu não entendi. E achei que ele demorou demais para tirar o Vinícius e colocar o Baggio, porque o Vinícius estava muito mal no jogo, perdia todas as bolas, não conseguia dar sequência nas jogadas, poderia ter feito essa substituição muito antes, ele espera mais de 30 minutos para fazer esta modificação. Achei que ele foi mal nesses 2 movimentos, na demora em substituir o Vinícius e na troca de um meia
por um volante. O lateral esquerdo eu não vou mais questionar, porque senão fica parecendo uma perseguição. Existe uma coisa que é fato: a comissão técnica do Goiás confia nos seus dois laterais. Isso é uma divergência, né? Eu acho que nenhum dos dois tem capacidade em ajudar o Goiás na Série A, porque o Goiás nesse momento não precisa de jogadores que apenas não comprometam. O Goiás precisa de jogadores que ajudam. Mas ontem eu até conversei com o Fernando Lima, que é setorista do Goiás lá para a Rádio Bandeirantes, e ele me disse o seguinte: o Goiás não pretende contratar lateral esquerdo nessa semana. Então, se não pretende, é porque está satisfeito com os que lá está. Então não adianta eu ficar aqui todo vídeo meu falando da minha visão sobre os dois laterais esquerdos do Goiás, porque o torcedor já conhece muito bem. Beleza, gente? Deixa aí o seu comentário, sua avaliação sobre o jogo de ontem. Vamos focar nesse jogo, né? Porque se a gente pegar como um todo, sempre será ruim. Mas e nesse jogo? O que você achou do Goiás, da atuação, do esquema montado pelo Anderson, das substituições, do rendimento dos jogadores? Deixe aí nos comentários, beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.